Ei, sou Matthew Cox e eu, neste momento, estou contando minha história. Há um monte de vídeos, combinação de vídeos contando minha história de crime real. Neste ponto fui pego. Agora estou preso em uma detenção de marechal em Atlanta. E sim, então no último vídeo eu expliquei como fui pego. Neste ponto fui preso. Fui transferido para a detenção do marechal em Atlanta. Na verdade, neste momento eu não estou na detenção do marechal. Estou na detenção do marechal no centro de detenção da cidade de Atlanta. É onde estou porque na verdade existe algo chamado detenção do marechal na prisão dos Estados Unidos da América em Atlanta. Então estou lá. Meu advogado e eu temos conversado. Eu tenho um relatório pré-sentença que diz que vou pegar 26 anos. O governo tem, eu já estou sendo fui entrevistado pelo Serviço Secreto e pelos marechais do Serviço Secreto dos Estados Unidos da América. O que estou dizendo eu? Fui entrevistado pelo Serviço Secreto e pelo Federal Bureau of Investigation. Quando fui entrevistado pelo Serviço Secreto, isso foi realmente cômico porque... Quando fui entrevistado pelo Serviço Secreto, quando eu e meu advogado nos sentamos pela primeira vez com o Serviço Secreto, havia 2 agentes lá. Um era o agente Peacock. Era uma agente, Andrea Peacock. E o outro cara era Dan Brunzowski, acho que era esse o nome dele. Dan Brunzowski? Brunzowski? Eu não sei. Está no meu livro. É uma longa. Lembro que eles se sentaram e em cerca de 5 ou 10 minutos, quando tínhamos todas as coisas deles organizadas, começaram a me questionar. E uma das primeiras coisas que o Dan disse foi, escute, ele disse, primeiro precisamos discutir. Precisamos saber onde está todo o dinheiro. E eu disse, você tem todo o dinheiro do que você está falando? E ele disse, não, sabemos que você escondeu o dinheiro. E eu disse, dinheiro escondido, do que você está falando. Eu não escondi dinheiro nenhum. E ele disse, sabemos com certeza que você tem dinheiro escondido em uma conta. Agora você está prestes a receber uma acusação de obstrução da justiça, a menos que seja honesto conosco agora. Então me lembro que minha advogada, Millie, se inclinou e disse, precisamos falar sobre isso. Eu disse não, eu dei a ele todo o dinheiro, dei dinheiro a ele e havia dinheiro em várias contas bancárias diferentes que eu já tinha dado a eles, e eu disse do que você está falando, ele tirou vários extratos bancários e colocou na minha frente. Bum. E ele disse, você tem, acho que eram cerca de 200 mil. Você tem 200 mil no Southern Exchange Bank de Clarksville. E eu olhei para baixo e ele tinha esses extratos bancários. E a coisa engraçada sobre os extratos bancários é que o Southern Exchange Bank de Clarksville era um dos bancos que eu tinha criado. Então este é um banco e extratos bancários que nem sequer existem. É uma falsificação total. Ele afirma que sabemos que você tem 200 mil dólares nesse banco no nome de Walter Holcomb. E eu olhei para ele e perguntei, você ligou para o banco? E ele confirmou que ligou para o banco. Ele disse, eu deixei várias mensagens. Ele disse, nós já intimamos os registros. Eu perguntei se ele foi ao site e ele confirmou que sim. Eu pergunto o que ele achou e ele responde, como assim? Eu pergunto, o que você achou do site? E ele responde, é um site de banco. Eu digo sim, mas é profissional, quero dizer, é convincente. E ele me olha e diz, Jesus Cristo, você está falando sério? Ele diz, e então nesse ponto os Estados Unidos da América, o advogado e os outros agentes, meu advogado, eles perguntam do que você está falando. E ele me olha e diz, é besteira, é tudo besteira. Eu digo, é tudo uma ilusão, eu disse que o banco não existe. Ele disse, incrédulo, você está falando sério? Eu pergunto, quem você ligou? Ele diz, eu perguntei, ninguém atendeu? Ele diz, não, eu deixei mensagens. Eu fiquei não pago o correio de voz há meses. Eu tinha sido preso. Nesse ponto, eu já tinha sido preso por vários meses. Fiquei surpreso que você tenha deixado um correio de voz. E ele disse, eu deixei vários. E eu perguntei, quem você intimou? Ele afirma ter pesquisado e que é um banco legítimo. Agora era. Havia um banco de trocas do sul de Clarksville. Na verdade, eu tinha aberto uma conta lá uma vez em um dos nomes das minhas identidades falsas. Então eu tinha um cheque que tinha o número de roteamento para o banco de trocas do sul. E eu usei isso em todos os cheques falsos que eu fiz. E eu usei isso em tudo. Foi esse o número que ele procurou. E ele viu que realmente havia um banco de trocas do sul.
Mas não era o Banco de Trocas do Sul de Clarksville. Então, o site que eu havia criado era Southern Exchange Bank of Clarksville, com. Então ele pensou que o Banco de Trocas do Sul e o Banco de Trocas do Sul de Clarksville eram a mesma coisa e achou que era um banco real, intimando o escritório principal do Banco de Trocas do Sul, que nem existia mais, pois o banco havia sido vendido. Ele estava esperando pelos extratos bancários do SunTrust Bank. Eu olhei para ele e perguntei o que estava acontecendo. Ele disse que não podia acreditar e eu me lembro de ter dito, cara, você é o serviço secreto. E eu estava tipo, eu não posso acreditar que você acredita nisso. Quero dizer. E essa foi a primeira vez que eu realmente fiquei envergonhado por eles terem me pego. Então, naquele ponto, acabamos conversando. Ele estava tipo, ei, quem estava envolvido, quem te ajudou aqui, quem te ajudou lá, e com o serviço secreto, eu realmente não pude dizer nada a eles, pra ser honesto. Eu pouco poderia lhes dizer, pois eles só entraram na história quando eu estava em fuga. Então, uma vez que eu estava em fuga, era realmente apenas eu e Rebecca Hawk, e ela já havia contado tudo a eles. Algumas pessoas em Nashville sabiam um pouco sobre o que eu estava fazendo, mas não muito. E eu disse, olha, essa pessoa, e essa pessoa, e essa pessoa, mas eles já haviam entrevistado essas pessoas. E a maioria dessas pessoas já havia cooperado, ou disseram que não sabiam de nada, e isso não era verdade. Mas acho que ninguém em Nashville acabou sendo indiciado. Então isso era o serviço secreto. Isso durou vários dias. Fui entrevistado por eles por vários dias. Então, semanas depois, fui entrevistado pelo Federal Bureau of Investigation. E foi quando conheci a agente Candace Calderon do Federal Bureau of Investigation. E ela foi a mulher que eu liguei quando estava voltando do Texas. Ela foi com quem conversei ao telefone. Ela me desprezava. E então ela entrou e eu nunca vou esquecer quando eu estava algemado, certo? Eu tinha sido acorrentado e caminhei até escritório do promotor dos Estados Unidos da América e eu estava em uma sala onde eles, você sabe, te interrogam e eu lembro que eles tiraram as correntes de mim e eu estava esfregando meus pulsos e ela perguntou se meus pulsos doíam e eu estava tipo sim e ela disse acostume-se, quero dizer. Ela estava constantemente fazendo esses pequenos comentários irônicos e então eu a entrevistei. E eu lembro que uma das primeiras coisas que eles queriam saber era que eu tinha realmente, quando eu estava em Tampa, eu realmente subornei um político chamado Michael White. E eu também usei o nome bem. O nome desse cara era Kevin White. Eu usei o nome Michael Kevin White, porque eu tinha visto esse cara, eu tinha conhecido esse cara, e eu tinha visto os sinais dele por todo o lugar. E então eu achei engraçado, porque eu estava usando todos esses nomes codificados por cores como vermelho, azul, prata, e eu vi branco. Eu vi Kevin White. Então eu usei o nome Michael Kevin White. Acabei encontrando esse cara, subornando-o e elegendo-o para o conselho municipal. Agora eu o elegi para o conselho municipal. Isso é uma longa história por si só. Mas o ponto é, eu o elegi e ele iria rezonear todos os meus lotes vagos em Ybor City. Mas fugi antes que algo acontecesse. Eles disseram que tinham muitos cheques meus e que estes eram codificados por cores, nomes e suas contas, indo para a contribuição de sua campanha, e eles já haviam conversado com um dos meus parceiros de negócios, que é um cara chamado David Walker, e David Walker havia dito ao Federal Bureau of Investigation que eu havia subornado esse cara e ajudado a elegê-lo para o conselho da cidade. Bem para a comissão do condado. Não para a comissão do condado, para o conselho da cidade. Para o conselho da cidade, então... Então eles me perguntaram sobre isso. E eu fiquei tipo, sim. Quero dizer... Eles têm os cheques sim, isso é o que aconteceu, eu subornei o cara, quero dizer, eu o fiz ser eleito e expliquei tudo isso, e ela estava tipo, ele sabia disso? Ele sabia daquilo? Sim, ele sabia de tudo isso. Então falamos sobre isso, falamos sobre as várias pessoas que estavam envolvidas no golpe. A maioria já havia sido indiciada. Minha verdadeira acusação em Tampa tem vários co-conspiradores não nomeados, identificados apenas por iniciais, pois estavam cooperando. Eles me acusam, mas não querem revelar seus nomes, então usam apenas as iniciais. Tecnicamente, eles também foram indiciados.
Mas todas essas pessoas também estavam cooperando contra mim. Então, você sabe, eles já sabiam um monte de coisas. Eu expliquei exatamente o que aconteceu, contei a eles tudo o que aconteceu, e essa entrevista durou como 3 dias. 2 ou 3 dias, ou talvez 4 dias, acho que fui entrevistado pelo Federal Bureau of Investigation por uns 3 ou 4 dias. Ei, espero que você esteja gostando do vídeo. E se você estiver interessado em comprar uma pintura minha, minhas informações de contato estão na descrição, de volta ao vídeo. Então eu volto, você sabe, eu volto para minha cela. Depois dos 3 ou dias eu volto e... eventualmente eu recebo meu PSI. Meu PSI diz 36, lá diz 32 anos até a vida, é o que diz. Eu também tinha sido entrevistado pelo Dateline neste ponto. O especial de 1 hora chamado Ladrão de Corações saiu e foi horrível. E a pessoa que eles principalmente entrevistaram foi Rebecca Hawk. Rebecca basicamente disse, olha, Matt Cox é um vigarista. Ele me convenceu a cometer crimes. Sou inocente, não sabia o que estava fazendo. Ele é um Dom Juan. Ele me forçou a me apaixonar por ele. Foi apenas uma completa besteira. Mas a única coisa verdadeira que ela disse foi, eu sou carismático, o que é verdade. Eu sou muito charmoso. Ela disse charmoso. Charmoso apareceu muito de qualquer maneira. Então, o que aconteceu com isso foi que o Dateline tinha saído. Mas eles também me pegaram, então eles queriam me entrevistar. Então eles vieram, eles conseguiram o promotor dos Estados Unidos da América para... Eles conseguiram entrevistar o promotor dos Estados Unidos da América, o agente do serviço secreto, e me entrevistaram na prisão nos Estados Unidos da América. O escritório do promotor dos Estados Unidos da América me pediu para ser entrevistado pelo Dateline, e eu concedi a entrevista. Não queria ser entrevistado, mas me disseram que se eu fosse, considerariam uma assistência substancial. Assistência substancial significa que você colaborou com o governo, o que pode resultar na redução de sua pena. Eles disseram, se você for entrevistado, consideraremos isso uma assistência substancial. Então eu fui entrevistado por eles. Eu também fui entrevistado pelo Federal Bureau of Investigation e pelo Serviço Secreto, o que também deveria ser considerado uma assistência substancial. Eles disseram, vamos considerar isso como uma assistência substancial. Tudo bem. Então, na noite, antes de eu ser sentenciado, eu ligo para o meu advogado e pergunto, ei, o que está acontecendo? Quanto tempo vou pegar? Porque eu tenho um relatório pré-sentença que diz 32 anos até a vida. Agora, nós negociamos depois que eu recebi esses 32 anos até a vida. Eu decidi não me declarar culpado e retirar minha confissão, pois prefiro ir a julgamento. A sentença máxima por fraude bancária é 30 anos e recebi mais 2 por roubo de identidade agravado, totalizando 32 anos até a vida. Se a pena máxima é 32 anos, por que eu me declararia culpado? Poderia muito bem ir a julgamento, pois se perder, só posso receber de 32 anos até a vida. Eles disseram para você ignorar o que não se aplica. Então enviaram o agente do serviço secreto para a prisão com meu advogado e discutimos por cerca de 30 minutos para reduzir de 32 anos para 26 anos e 4 meses. Meu advogado continuava dizendo para não me preocupar, pois quando estivéssemos diante do juiz, ele argumentaria sobre os aprimoramentos e conseguiria que fossem retirados, resultando em uma pena de 12 a 13 anos. Certo? Então, na noite anterior à minha sentença, nós já concordamos em 26 anos e 4 meses. Mas eu deveria receber uma redução de sentença e meu advogado vai argumentar para reduzir minhas melhorias. Ligo para ela e pergunto o que o promotor dos Estados Unidos da América disse. E ela responde, Matt, sinto muito, eles não vão recomendar uma redução na sua sentença. Vão recomendar que você pegue 26 anos e 4 meses, mas não se preocupe, vou argumentar as melhorias e você provavelmente vai acabar com 12 ou 13 anos, Art. Fiquei tipo, por que eles não vão recomendar que eu tenha uma redução? Eu fui entrevistado pelo Federal Bureau of Investigation, pelo Serviço Secreto, e fui entrevistado pelo Dateline, e ela disse, eu sei, mas Matt, ninguém foi preso, e é realmente isso que uma redução é onde você coopera, e alguém foi preso, e ninguém foi preso no seu caso, com base em qualquer coisa que você disse. Mas não se preocupe, eles vão investigar e essas pessoas serão presas, e naquele momento eles reduzirão sua sentença.
Então amanhã você provavelmente vai pegar 12 ou 13 anos e depois, quando você chegar à prisão, sua sentença provavelmente será reduzida novamente, talvez até pela metade. E eu pensei, meu Deus, quer dizer, o que eu pensei não importa realmente. Era exatamente isso. Não dá pra simplesmente ignorar. Eu não quero ser condenado. Não, você será sentenciado amanhã. Então lide com isso. No dia seguinte eu vou pra sentença. Eu sou permitido entrar no tribunal. O promotor dos Estados Unidos da América continua falando sobre todas as coisas que o Sr. Cox supostamente fez. Ela fornece cerca de 40 páginas. Linha do tempo de todas essas coisas que eu tinha feito. Uma vez que eu fugi, são 42 páginas de fraude, sem incluir um pequeno resumo de 3 ou 4 páginas de quando eu estava em Tampa. E a maior parte do meu crime foi em Tampa. Além disso, tenho o meu PSI, que tem 52 páginas, o que é enorme. A maioria dos PSIs tem 5 a 10 páginas. De qualquer forma, eu fico diante do juiz. O promotor dos Estados Unidos da América me chama de canalha e vigarista desprezível, alegando que sou uma ameaça à sociedade. Meu advogado rebate, dizendo que sou apenas um incompreendido. E o juiz leu algumas cartas dos meus amigos e familiares. Lembro-me de meu tio ter escrito uma carta. E ele é um advogado. E lembro-me que ele disse ao juiz que o Sr. Cox é uma pessoa extremamente perturbada. E eu me lembro de pensar, como quando minha advogada leu, ela disse, o Sr. Cox sempre teve problemas. Ele sempre teve problemas com tipo... Esse é um cara que eu via uma vez por ano, talvez. E ele começa a ir a explicar que eu sempre tive problemas emocionais, sempre tive dificuldades de aprendizado, tive dificuldades ao crescer, tive dificuldades na escola e que eu sou uma pessoa extremamente perturbada e pelo que ele pode dizer, eu sou uma pessoa perturbada, mas por amor à irmã dele, minha mãe, ele está escrevendo esta carta e pedindo por um sentença leniente. E foi como se fosse o pior carta. Este é um advogado de defesa. Foi a pior carta que você poderia ter escrito de um oficial do tribunal dizendo que este cara tem problemas. Esse é o meu tio. Ele é um idiota e um completo canalha. E sempre foi, para ser honesto. Você sabia que este é um cara que se formou em primeiro lugar na faculdade de Direito e acabou sendo um advogado de fundo de poço, realmente fazendo testamentos, ele faz testamentos, ele faz imóveis, ele faz algum direito penal, ele faz algo como... É como se você fosse o topo da sua turma. E você estava fazendo um trabalho jurídico de fundo de poço e ele escreveu essa maldita carta que era horrível, como o meu advogado estava tipo, sabe, eu nem acho que quero enviar isso para o juiz. Ela estava tipo, eu falei com ele no telefone, tipo, eu não entendo, eu tentei, ela tentou ligar, falar com ele, tipo, o que você escreveu? Ela ligou, ele era péssimo, meu defensor público ligou para ele para perguntar, o que você fez? Esta é a sua carta, de qualquer forma. E ela entregou ao juiz. Ela realmente entregou ao juiz. Quero dizer, olha, não importava o que ele disse porque eu estava acabado. Então o juiz apenas escreveu todas essas cartas e o juiz, eu me lembro que o juiz disse que o Sr. Cox, o que o Sr. Cox fez foi quase sociopático. Na natureza, quero dizer, ele ouça. Eu queria ter a transcrição, foi devastador o que ele me disse, e honestamente, provavelmente bastante preciso, mas esse não é o ponto. O ponto é que foi duro. Foi difícil, sabe, ver aquele cara no TikTok. Há danos emocionais naquele cara que você sabe, emoção. Foi assim que eu me senti, tipo, meu Deus, este é um juiz federal. Ele foi muito ruim, realmente. Enfim, acabei não conseguindo a redução e acabei recebi 26 anos e 4 meses. Geralmente não digo 20. Costumo dizer que tenho 26 anos, pois se falo 26 anos e 4 meses, parece que estou reclamando. Você sabe, é como dizer 20. Como 4 meses, isso foi exagero. Mas de fato, os 26 anos foram um exagero em geral. Então eu peguei 26 anos e 4 meses. E
Sim, eu tentei, sabe? Obviamente eu me levantei e dei a ele meu pequeno oi. Meu Deus, eu até te contei sobre minha tia. Minha tia se levantou e falou por mim. Minha tia disse isso. Era um jeito, ela era uma contribuinte e era um desperdício de dinheiro do contribuinte me colocar na prisão por tanto tempo. E isso não é realmente um argumento. Que eu sou um contribuinte, senhor juiz, e é um desperdício do dinheiro dos meus impostos colocá-lo na prisão. Ela também tem muito dinheiro, ela tem, e meu tio é extremamente rico, e ela realmente sente que qualquer pessoa que trabalhe para o governo é como um servo, sim, obrigado. Perfeito, sim, é submisso, ou eles são alguém que trabalha para ela, como essas não são pessoas que, você sabe, né, pessoas de meios sentem que as pessoas que trabalham para o governo são submissas, então ela basicamente deu quase que uma palestra para o juiz, tipo, é um desperdício do meu dinheiro, você precisa prestar atenção, eu sou de qualquer forma, sim, foi ruim, então isso não ajudou realmente, eu não tinha ninguém que realmente me ajudasse, nada, de qualquer forma, não teria importado, qualquer um poderia ter se levantado. Eles poderiam ter sido muito eloquentes, não importava, meu PSI disse 26 anos. Ele me condenou a 26 anos e 4 meses de prisão. Tentei falar, mas chorei como uma criança. Então, no meu caminho, depois de receber 26 anos e estar saindo, eu não acho que parei de chorar até provavelmente chegar nos Estados Unidos da América. Marshalls como a cela de detenção. E quando entrei, lembro que havia um monte de caras durões, mas havia esse cara que era apenas esse cara gay extravagante. E quando entrei, eu apenas me controlei e entrei. Um dos caras pergunta: quanto você conseguiu, como se você estivesse numa cela de detenção esperando ser colocado no ônibus de volta ao Marechal dos Estados Unidos da América? O detentor do Marechal olha pra mim e pergunta o que eles me deram. E eu respondo: mais de 26 anos. E o cara gay diz, oh meu Deus, eles não, o juiz não jogou o livro em você, ele pulou sobre o banco e te espancou até a morte com ele. Oh meu Deus, e eu só estava pensando, Quero dizer, até mesmo na voz do cara gay soou brutal. Quero dizer, ele fez o todo ao meu, né, o caminho todo. Foi um dia de merda, foi um dia ruim. Espero que estejam gostando do vídeo. Uma das formas que financio tudo isso é através de assinaturas no Patreon. Então, se você se juntar ao meu Patreon no nível mais alto, você recebe uma pintura diferente todo mês. Os dados de contato do Patreon estão na descrição. Voltando ao vídeo. Sim, eu tenho 26 anos. E então eu volto pro... É tão engraçado. Também porque quando eu voltei para a detenção dos Marshalls, eles me deixaram lá e tudo isso é engraçado porque eu lembro que fomos todos deixados lá e havia uns 10 de nós e estávamos sentados lá, acorrentados, e eu lembro que eles estavam fazendo a contagem das 4 horas e eles chamavam, sabe, Johnson, sabe, Thomas, e quando chegaram em mim, eles disseram, sabe, Cox? E havia um oficial Cox. Agora tenha em mente que todos os oficiais em Atlanta eram negros. Então, quando chegaram até mim. E ele diz Cox, e eu respondi aqui, e ele diz Cox. Ele diz, você não é parente do oficial Cox, não é? E todos os oficiais começam a rir. E eu digo, bem, meu pai se divertia bastante quando era mais jovem, podemos ser parentes assim. E todos os oficiais pararam de rir, e todos os presos começaram a rir, então sim, eles me chamaram, eles fizeram a chamada, nos levaram pra cima. Entrei na unidade, novamente no controle de mim mesmo. Quando entrei, havia cerca de 100 caras na unidade. E assim que entrei, todo mundo olhou pra mim. Porque eu acabara de aparecer na TV, onde disseram que eu peguei 26 anos e 4 meses na televisão. Como meu colega de quarto me disse, cara, me acabou de passar na televisão, no noticiário das 6 ou 5 horas, eles acabaram de dizer, e assim que terminou, eles abriram a porta. E todos nós entramos e eles, estamos falando de uns 100 caras que olharam pra mim de uma vez. Bum! E olharam pra mim e eles apenas balançavam a cabeça. Bum! Eu imediatamente comecei a chorar novamente. Imediatamente me atingiu novamente.
Então, eu vou pra minha cela, entro, tenho cerca de 10 caras entrando e dizendo, cara, vai ficar tudo bem, está tudo bem, você vai ficar bem. Você pode recorrer, você pode isso, você pode aquilo tudo. Disso tudo, Não é verdade, mas você sabe, estas são as coisas que as pessoas te dizem pra tentar. E você sabe te ajudar a superar e fazer com que elas mesmas se sintam melhor, eu acho. Então sim, aquele foi um dia ruim. Cerca de 10 dias depois, fui colocado em um ônibus e levado para a prisão de segurança média em Coleman, na Flórida. Coleman, Flórida. O complexo lá é um complexo. E é o maior complexo prisional dos Estados Unidos. Tem 2 penitenciárias que você sabe, 2 pinos, e tem uma prisão de segurança média, uma prisão de segurança baixa e um acampamento que naquela época era para mulheres. Então é tudo masculino, exceto o acampamento, que era feminino, agora é masculino. Fui colocado na média. Isso é engraçado. Quando cheguei lá, lembro que eles te entrevistam e estavam me entrevistando. E lembro do cara do sistema de informações de segurança, que é a segurança interna deles. Eles são como o Federal Bureau of Investigation interno deles. O cara estava me entrevistando e ele diz, sim, cara, você nem deveria estar aqui. Você está numa prisão de segurança média. Isso é para detentos violentos e coisas assim. E caras que têm sentenças de prisão perpétua. E ele estava tipo, sim, você realmente nem deveria estar aqui, Cox. Mas você tem tanto tempo que tem que ir para uma média. Você tem que ter menos de 20 anos para ir para um baixo e mesmo com bom tempo. Minha data de saída era 2030. Eu ainda tinha 24 anos para ir sem bom tempo. Minha data de saída era algo como 2035 ou não, desculpe, algo como 2032 ou algo assim. Minha data de saída era 2030. E isso foi em 2006, não, 2007, porque levou um ano. Fui condenado no final de 2007. Fui preso no final de 2006. Então isso é no final de 2007. Estou no meio e lembro que o cara disse, eu disse, ei, posso ligar pra alguém? E eu liguei pra minha mãe, isso é o quão gangster minha mãe é, mano. Então essa é minha mãe, quando eu liguei pra ela, eu disse, oi mãe. E ela estava tipo, ô Matthew, como você está? Eu estava tipo, estou bem, eu disse. Ela pergunta, onde você está? Eu disse que estou na prisão de Coleman e ela pergunta, você está no médio ou no baixo? Que porra, tipo, eu não sei nada sobre Coleman e ela disse, então você está no médio da lei. E eu respondi, estou no médio. E ela diz, ok, eu preciso que você procure seu primo Reese. O nome dele é Reese Townsend. Ele é primo do Jack. Pensei, o Jack tem um primo preso? Ela disse sim. Ela disse que ele não é meu primo. E ela disse, bem, para todos os efeitos nesta situação na prisão, ele é seu primo. Então ele trabalha em, ela diz, ele trabalha em um... Ele trabalha ele trabalha na manutenção, porque ele trabalha na equipe de manutenção. Ele está em uma das unidades. Pergunte por aí, você vai encontrá-lo, ele vai cuidar de você. E eu estava tipo, ok. Ela disse, ok, eu vou te ver em cerca de algumas semanas eu tenho que ser colocada na sua lista de visitas, como minha mãe sabe como a prisão funciona. Melhor do que eu. Dentro de alguns dias, Reese me encontra, e minha mãe aparece algumas semanas depois. Eu me lembro do primeiro dia. Vou te contar a história do primeiro dia, e então tenho que terminar isso. No primeiro dia lá, vou pra fila do remédio, certo? Porque nesse ponto, eu estou tão estressado e ansioso, e eu estou apenas morrendo. Eu estou tomando Paxil. É como um remédio pra ansiedade. Eu vou pra fila de pílulas, e eu vou lá e pego meu Paxil. Você tem que tomar uma pílula. Eles não te dão uma garrafa, porque você sabe que somos seus filhos. Então eu tomo o Paxil. E estou voltando e vou entrar na unidade e tem uma porta Sally, certo? Então você tem que parar. Você entra em uma porta e então eles têm que abrir a outra porta para te deixar entrar. Então eu estou lá com esse cara negro e isso é o quão absurda é a situação. E isso é o quão estranho. É para mim mesmo que eu já tenha sido preso um ano, mas isso é o quão estranho é o ambiente e o quão despreparado eu estou. Enquanto eu me aproximo, eu tento abrir a porta e está trancada. E eu bato nas minhas calças e eu digo, cara, eu não tenho a chave. Minha chave, você tem sua chave para o cara negro? E ele diz, cara, eu não sou nenhum dedo duro, desgraçado, eu não sou nenhum dedo duro. Ele disse que ia mostrar os papéis, que não era nenhum dedo duro, e eu fiquei surpreso.
Eu digo, mano, o que você está falando? E ele está sentado lá, e ele está me olhando, e ele diz, cara, o que você está tentando dizer? Eu disse, mano, eu não sei qual é o problema, cara. Ele me olha e pergunta se acabei de chegar. Sim, mano, eu acabei de chegar hoje. E ele olhou pra mim e disse, cara, ele disse, o que eu disse? E ele disse, cara, você me perguntou se eu peguei as chaves. E eu respondi sim, porque a porta está trancada. Ele disse que não, pois seria como chamá-lo de dedo duro. Apenas a polícia tem as chaves. Só o bobo tem as chaves. Eu não tenho nenhuma chave. Só os delatores têm as chaves. E eu fiquei tipo, oh, uau, cara, escuta, eu não tinha ideia. Eu não sabia como você reagiria a isso. Eu estava apenas brincando, porque, cara, você tem que se cuidar, cara. Você vai se machucar. Você vai se machucar. Ô, irmão, foi tão ruim assim. Tipo, quero dizer, eu entrei e eu tinha uma cela. Eles me designaram uma cela. E nós começamos a conversar muito rapidamente quando eu cheguei lá. Rapidamente, eles começam a gritar pelo alto-falante, chamando. Após a chamada, os caras correm pela unidade, pegando coisas, esquentando no micro-ondas, enquanto os policiais gritam. Eles caminham até a primeira cela, trancam, seguem para essa segunda cela e também a trancam. Os caras correm e se dispersam. Parado lá, observo ao redor enquanto gritam a chamada. Meu colega de cela, um mexicano, veio correndo até mim e disse quem ele era. Ei, você precisa entrar na cela, pois temos que ir. E temos que ir. Ele é o Bunky. Precisamos ir para a cela. Estou confuso sobre o que está acontecendo. O que está acontecendo? Alguém foi esfaqueado no pátio, cara. Meu Deus, alguém foi assassinado no pátio. Ele negou que eles tenham sido mortos. Eles apenas foram esfaqueados um pouco. Vamos lá. E eu pensei, este é o lugar onde ele disse, foram esfaqueados um pouco. Eles apenas o esfaquearam um pouco. Como se fosse onde você está. Dívidas de jogo podem levar a ser esfaqueado. Como se alguém devesse $20 para alguém e não pagasse. Ele é um pouco esfaqueado no quintal. Como se não houvesse um pouco de esfaqueamento, na minha opinião. Então, ou você diz a coisa errada e algum cara está pronto para brigar com você porque eu estava brincando dizendo, ei, você tem suas chaves? Quero dizer, era um ambiente tão estranho e, finalmente, consigo reduzir minha sentença 2 vezes e vou fazer outro segmento de vídeos onde explico como consegui reduzir minha sentença. E é extremamente interessante e astuto. E sim, é revelador. Então, se você gostou do vídeo, faça-me um favor e se inscreva, clique no sino para ser notificado, deixe-me um comentário e vou voltar ao início e assistir tudo de novo. Vamos colocá-los em uma playlist para que você possa assistir aos vídeos. Agradeço por você estar assistindo. Basicamente, essa é a minha história até chegar à prisão. E agradeço por você estar assistindo. E até logo!